Fala, Academia Motor, boa noite. Vamos para uma live sensacional com o professor Eduardo Polatti. Se quiser camisetas como essa, é só entrar lá na Go Race. Zebra é pista e grama é zebra. Vamos fazer algumas perguntas, né, sobre combustíveis. O que é melhor com o que? O que é álcool? Combina com quais combustíveis? Com o que é a gasolina? Combina com quais combustíveis? Entre muitas outras perguntas que vocês também vão fazer pra gente. Fala, Mecânica, fala, Fábio, beleza? Beleza todo mundo? Chegou mais rápido que o beijo. Boa noite, Fábio. Fala, professor, boa noite. Fala, Macão, boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Da Colômbia, Venezuela, eu acho. Temos pessoas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil. Pô, legal, hein? Nossa. Internacional. Depois eu vou perguntar pra galera, ó, de onde você é, vai escrevendo embaixo aí, país, estado, vai falando aí pra gente saber de onde vocês são. E aí, professor, qual o tema de hoje? Bom, você me deu a incumbência da gente falar de combustível, né? Lógico. Vamos lá, vamos ver se eu não entrego muita informação, eu guardo um pouquinho. Guarda um pouquinho pro curso, pô, não pode falar. Não. Vamos lá. O que a gente pode falar? Professor, vamos começar falando então do álcool. Acho que todo mundo que mexe com carro preparado, usa muito no turbo, meio no aspirado, acaba usando álcool como base. E todo mundo quer saber, professor, o que eu posso misturar? O que vai bem com álcool? O que eu posso misturar fora a gasolina? Quem sabe que é admissível em álcool. Que você pode dar uma pincelada aqui para a galera hoje? Eu vou trazer uma coisa do meu passado remoto. Tá? Lá atrás, quando eu estava desenvolvendo álcool aditivado na Shell, isso lá nos idos dos anos 90, né? No início da década de 90. A gente estava tentando desenvolver um aditivo para álcool. Né? Por quê? Porque a gente via que formação de depósito em válvula de admissão de motor a álcool acontecia, e acontecia relativamente rápido. Por quê? Porque o álcool tem uma propriedade que é ruim para depósito. O álcool não tem solvência. O álcool não dissolve resíduos provenientes de lubrificante. Né? Gasolina tem muito mais solvência do que o álcool. Aí a gente desenvolveu um aditivo que ele dava um efeito muito interessante. Inclusive, Andreas Mateis testou esse combustível no Brasileiro de Marcas e Pilotos, com o Ford Fiesta que ele tinha. Não, desculpa, Escort, ele tinha um Ford Escort. Exatamente. E a gente foi para Jacarepaguá testar esse produto lá com ele. O que fazia esse aditivo? Esse aditivo era um aditivo detergente, entre aspas, mas que ele tinha um comportamento muito específico no tamanho da gotícula do combustível, quando formava o vapor, quando ele evaporava. Ele fazia a gotícula do álcool ficar pequenininha, ficar muito menor. Então, o envolvimento de ar no álcool para combustão era melhor, era mais eficiente. Então, a gente notava melhoria de 1,5% de consumo de combustível melhor. Né? É um número muito pequeno, mas para um longo uso era uma expectativa legal de economia de combustível. E o Andreas, o reporte dele, eu não sei se o Andreas Mateis lembra disso, o reporte dele era que ele tinha uma pegada melhor no acelerador, parecia que tinha alguma coisa diferente no combustível, no acelerador, na hora que ele dava pedal. Porque o álcool tem um comportamento muito particular com relação à combustão. Ele consegue trabalhar com mistura rica, né? Ele queima com mistura rica. E a combustão é muito rápida, né? Muito mais rápida do que a gasolina. Então, mesmo com excesso de combustível, ele queima. Só que, como ele é um único elemento, né, orgânico, né, ele é um carbono 2, hidrogênio 5, né, e um radical OH lá no fundo,
Como ele é um único, só tem aquilo, o perfil de destilação dele não dá um acelerador legal. É tudo ou nada. Não tem o meio do caminho, não tem o meio termo, né? Não tem uma aceleração progressiva. Ou você pisa no talo, ou você tira o pé. É assim que funciona o etanol. E o Andreas falou, eu estou com uma pegada na saída da curva. Eu consigo perceber de que eu tenho um acelerador no meio do caminho. Existe E uma era o progressão. aditivo. E era o aditivo. Né? Isso o carro é E isso carburado, né, hoje... professor? Oi? O carro era carburado, quando você Isso falou no do motor tamanho. carburado. Exatamente, no motor carburado. A gente ainda vê muito carro de arrancada com carburador, né? Tem muito preparador que ainda gosta de usar carburador em vez de usar injeção. Tudo bem, é uma coisa do passado. Mas eu digo o seguinte, quem tem a percepção, né, o sentido de regular uma carburação e deixar o motor arredondado para aquela condição de dia, né, para aquela condição de sol, de temperatura, de umidade, ele faz qualquer coisa com injeção. O feeling, não, nada substitui o feeling. Pode ter o data logger que for, no dinamômetro que você quiser. Na pista, no feeling do mecânico, na hora de acertar, não tem ninguém que vence isso não, né, professor? Então, voltando lá à questão, né, contei essa história porque, assim, o etanol, eu posso estar misturando alguma percentual de gasolina nele. E é legal, por quê? Porque ele dá essa pegada no acelerador. Então, no caso de uma arrancada, o cara não está muito preocupado com pegada no acelerador. Tá? Ele vai botar o pé lá embaixo e vai trocar de marcha e quer que Deus nos acuda, né? Já numa competição que o cara está, né, aproximando curva, fazendo uma frenagem, né, começando a acelerar, e o mais cedo que ele acelerar, melhor, né, ele ganha na saída de curva e ganha na velocidade final, no trecho de reta, né, essa pegada no acelerador dá mais sensibilidade para ele. Então, eu jogar um pouco de gasolina, eu não vou contar quanto, mas eu jogar um pouco de gasolina... eu posso melhorar essa pegada e ter mais sensibilidade sobre o acelerador. E eu digo mais, o cara que faz a arrancada, ter essa pegada no acelerador pode ajudar muito a transferir a potência do motor para o chão. Nossa, tração, sim, né? Exato. Então, eu consigo fazer uma aceleração mais progressiva, né? E ganho velocidade muito mais rápido porque eu consigo transferir essa força, né, esse torque, eu consigo transferir para o asfalto. Né? Então, essa é uma dica legal. Eu posso estar pensando em gasolina para dar essa pegada, mudar um pouco a curva de destilação do combustível e dar essa pegada. Eu posso usar nitro, vou misturar nitrometano lá no etanol. E essa mistura é absoluta. Tá? Nitrometano e etanol... é um bom casamento, é um casamento duradouro. Eles se misturam e não se separam. Metanol é a mesma coisa. Eu posso jogar metanol no álcool. Então, se eu jogo metanol no álcool, se eu jogo nitrometano no álcool, os dois, eu tenho um efeito no motor que é muito interessante para eu estar gerando potência no motor, né? Que é rendimento volumétrico. Eu uso uma propriedade do combustível, né, desses componentes, eu uso uma propriedade que é chamada de calor latente de evaporação. E a gente vê isso no curso, porque eu dou números lá. Eu digo quanto que vai mudar esse comportamento. Por exemplo, o cara tem um motor de arrancada que está gerando lá 300 cavalos, né, mas ele não tem um intercooler depois da turbina, depois do compressor. Né? Ele tem um baita de um compressor, uma baita de uma turbina para gerar a potência que ele quer, mas está direto. O ar é comprimido no compressor e vai direto para a coluna de admissão, para a câmara de combustão. Ele não tem um intercooler. Se eu usar nitro, ou se eu usar metanol numa determinada concentração, eu vou abaixar a temperatura na hora que o combustível evapora. E ele vai evaporar na linha, porque tem temperatura na linha.
tem calor, né? Eu tô produzindo calor quando eu aumento a pressão 2, 3, 4 bar. A temperatura vai a mais de 350 graus do ar comprimido a 3, 4 bar. Eu vou fornecer esse calor para a mistura e a mistura vai evaporar. Na hora que evapora com esses componentes, a temperatura cai. É como se eu estivesse fazendo um cooling, né? Eu estivesse fazendo um resfriamento desse ar. Agora, imagina se você põe um intercooler nesse sistema e a temperatura dessa mistura cai praticamente a temperatura ambiente ou um pouquinho acima da temperatura ambiente. O quanto eu ganho de volume, né? O quanto eu ganho de massa de mistura dentro da câmara de combustão, o que isso pode representar um ganho. Eu posso pensar até em reduzir o tamanho do meu conjunto turbina-compressor e otimizar esse sistema e diminuir meu lag. Ninguém pensa nisso. Eu posso usar o combustível para diminuir turbo lag, cara. Eu vi uma equipe que fez ao contrário. Ela tirou o intercooler do carro, era um carro de arrancada, e aumentou a turbina, aumentou a pressão, aumentou tudo por conta da temperatura, que eu não sei quanto estava a temperatura de emissão desse carro. Mas era um outro. Eu lembro até hoje desse caso aí. E aí, vocês tiraram esse cooler? Tiramos. Colocamos uma turbina maior, porque não tinha... Deixa eu mostrar aqui, professor, um pedacinho do nosso curso, que o senhor falou sobre a entalpia de vaporização. Aqui, ó. Isso, temos um módulo que o senhor só fala disso, né? Exatamente. Que eu comparo gasolina com etanol, Ó, a galera já tá tendo a noção de como que é o curso, professor. O curso é muito divertido. Eu me diverti pra caramba nesse curso. Eu também gostei bastante de fazer. Depois a gente mostra mais. Continua aí. Quer que eu mostre um pouquinho? Deixa eu mostrar um pouquinho. Conceitos sobre combustíveis. Você está lembrando, professor, tudo isso que o senhor falou nas aulas? Mas nem me fale, cara. Meu Deus do céu. Foi muita propanona, ésteres, hidrazina. Por que um curso de combustíveis, professor? O senhor falou de torque e potência. Porque esse conceito é fundamental quando eu estou falando de combustão, né? Eu preciso entender o que eu estou transformando. Essa energia calórica, né? Esse calor que eu produzo dentro da câmara de combustão, o que faz? O que acontece para eu produzir força no motor, né? E tem uma questão conceitual aí também, né? Todo mundo fala, eu quero potência, eu quero potência, eu quero potência. Potência é cálculo. Potência não é medida. O que eu meço é torque. E potência é torque vezes velocidade. Então, eu não meço potência num dinamômetro, eu meço torque, né? E a gente tem que dar esse conceito para poder entender como é que eu transformo combustível, né? A queima do combustível em torque. Né? Então, a gente o que você tem que estava trazer falando esse agora. conceito. Exatamente. Então, a gente tem fala no curso também aqui... na questão de rendimentos, né, e tudo mais. Sensacional. Eu ia perguntar sobre gasolina. Realmente, se gasolina, o que se mistura com gasolina? E esse aqui foi um teste, professor? Conta aí um pouquinho. Esse é um gráfico que a gente obteve lá na JL, né? Com o Zequinha. O Zequinha eu estava começando, né, na PowerBurst. A PowerBurst estava nascendo nessa época e eu tinha feito um combustível, uma formulação de um combustível, uma gasolina, né? Ele usava gasolina a pódio, né? E a gente foi lá, conversei com o Zequinha, já conheci o Zequinha já há algum tempo, conversei com ele se interessou em testar o produto, a gente pôs um motor do estoque no dinamômetro, ele padronizou o estoque, naquela época ainda era carburação, era um quadrijet, ele colocou a placa para equalizar o motor em 400 cavalos, né? Usando a pódio. Então, a gente rodou o teste com pódio, repetimos, até ter uma curva média, né? Que é essa linha roxa e essa verde aqui, né? E a verde com a pódio. embaixo, isso.
exato. Uma é a curva de potência e a outra é a curva de torque. Perfeito. Aí, o que eu disse a ele? Zequinha, você vai fazer o seguinte, rodou, aqueceu o motor, estabeleceu o regime, a variabilidade está sob controle, beleza. Tira o cano de abastecimento, né, do carburador do reservatório de pódio e põe na GT1 da Powerburst. Pum, jogou lá, era um galão de 50 litros, ele jogou o tubo lá, deixa rodando esse motor até limpar a cuba. Então, ficamos lá uns 10, 15 minutos o motor girando, rodando, para eliminar todo o resíduo da pódio e começar a rodar com a gasolina que eu tinha preparado para ele. E naquele momento, o que eu fiz? E esse é um assunto que a gente trata muito, muito, muito profundamente no curso. Relação ar-combustível, relação estequiométrica. Então, eu tinha feito um blending, né, uma mistura de componentes no combustível que me dava exatamente a mesma condição de mistura ar-combustível que a Podium, né? Só que com outra composição molecular. Quando o Zequinha deu a primeira puxada, o João, que era o mecânico-chefe dele, eu nem sei se o João não está lá mais, já faz algum tempo, ele vira e fala, nossa, veio um monte. Essa brincadeira veio 13 cavalos a mais no regime de potência máxima. E se você olha o gráfico, eu ainda tenho um espaço lá em cima para continuar crescendo na potência. Tá? Parou aqui, né? Faltou o último. Faltou um pouco. Faltou lá em cima. E se você olhar, eu trouxe o torque para uma condição de regime de rotação mais alto, né? Então, ele aproveitava melhor o escalonamento de marcha. Essa é uma outra coisa que a gente precisa estar olhando na formulação do combustível, como é que é a relação que eu estou usando, né, de marchas, para eu saber quais as rotações que eu preciso estar tendo as máximas eficiências, tá? E não ter desperdício, não ter perda. Então, o combustível, eu posso tratar o combustível para ele fazer isso, gente. Muito pouca gente sabe disso. Quer dizer, quem projeta combustível sabe disso, né? Então, se você pega lá o engenheiro responsável pelo desenvolvimento da gasolina da Ferrari, né? Desculpa, eu tenho que falar de Ferrari. Eu não tenho ou de Shell, não tem como. Ele vai fazer de acordo com o que o cara lá de Maranello está pedindo em termos de performance, de desempenho. Ele vai dizer, olha, o motor vai cortar 15 mil e eu tenho 8 velocidades e o motor cai 1000 rotações por minuto em cada faixa de troca. Ele vai fazer com que o torque máximo fique muito próximo desses 1000 abaixo. Então, ele vai misturar coisas no combustível para produzir esse efeito de torque naquela condição de rotação. 13.000, 13.500 rotações por minuto, eu vou estar com torque máximo. Ou seja, toda vez que o cara troca de marcha, o motor sobe de giro. Troca de marcha, o motor sobe de giro. Por quê? O que empurra o motor é torque. O que faz o motor girar e subir é a diferença do que eu estou exigindo do motor e o torque que eu tenho disponível. Tá? Esse é um raciocínio de engenheiro, né? E aí ele vai fazer o combustível dar essa resposta, né? Então, a gente pega a gasolina... diga. Não, pode falar. Eu ia complementar, mas pode ir. A gente pega a gasolina e mistura alguma coisa com ela. A gasolina já tem etanol. O etanol já dá uma baita de uma modificada no comportamento volumétrico, né? De formação de mistura, tá? Por conta de termodinâmica, de formação de mistura. Mas eu posso jogar lá, sei lá, um metanol, eu posso jogar um tolueno, né? Eu posso jogar um xileno, né? Eu posso jogar gás, eu posso jogar butano, né? Eu posso jogar um monte de coisa. A distribuição de octanagem tem um pouco a ver do que o senhor está falando com a distribuição de octanagem, que a gente fala no curso também? Sim, senhor. Certamente.
Propriedades Limiar, do combustível. Isso aqui é interessante, acho que tem a ver com o que você está falando. Limiar de detonação. Se alguém já ouviu falar disso, a gente cita muito no curso. Limiar de detonação. O limiar da detonação é o máximo de eficiência termodinâmica do combustível. Então, eu vou trabalhar sempre ali, no pescoço, aqui, ó. A detonação aqui, quase acontecendo. É onde eu tenho o máximo de eficiência térmica do combustível. O máximo de calor gerado e de pressão, né, gerada dentro da câmara de combustão. E o senhor explica aqui o que é índice de octano MON e RON? Que também tem a ver com o limiar. Tem a ver com limiar, eu tenho que ajustar isso na condição do acelerador. Então, as pessoas olham, né, a resistência à detonação do combustível como um número puro. É aquilo. 96. 96. Ou, não, olha, o fabricante lá do carro, McLaren está pedindo combustível com mínimo 92. 92 o quê? Se é MON ou se é RON tem diferença. Provavelmente 92 seja um índice de octano MON. A gente vai entender o que é isso. Aí eu olho uma outra especificação e o cara está me recomendando um 96. Bom, 96 já não é nem RON nem MON mais. É a soma dos dois dividido por 2. É um AKI, um Anti-Knock Index americano. Que é o que é especificado no Brasil hoje, né? Aí eu não olho a distribuição no perfil de destilação do combustível. Eu olho o que deu no final. E eu vou testar para medir esse índice de octano no final. Eu vou olhar a mistura como um todo. Agora, se eu separar as frações do combustível e eu medir a octanagem do combustível em cada fração, eu vou ter bastante surpresas com relação ao desempenho do combustível na pista. Que é esse estudo de caso aqui. É a última aula, uma das últimas aulas do curso, que a gente fala sobre como que a pessoa escolhe a melhor gasolina para o motor de competição. Exato. E aí serve também qualquer outra mistura. Mistura etanol, mistura metanol, mistura nitrometano, né? Gasolina, o que for. Você vai observar de que você pode trabalhar esse perfil de outra forma. Isso pode trazer um desempenho completamente diferente. Eu provei isso no teste lá na JL, tá? O Zequinha viu exatamente isso. Eu mudei a estrutura molecular e mudei o perfil de distribuição de octanagem do combustível. De cara, aparece o resultado. Aí, se ele fizesse mais um pequeno ajuste, né, nessa mistura na carburação, a gente tiraria mais uns 5, 6 cavalos. Então, daria para tirar uns 20 cavalos em 400, o que significa 5%. Sem trocar nenhuma peça. 5% a mais sem trocar uma peça, sem fazer nada, sem modificar nada. E aí o que acontece? Numa situação como essa, em que ele padroniza a performance do motor, né? O desempenho do motor igual para todo mundo, então ele padroniza 400, ele ganhou 20 cavalos a mais, ele restringe mais a entrada de ar, para deixar nos 400 cavalos. O que significa isso? O motor vai durar muito mais tempo. É um exemplo, tá? Do que pode representar eu ter um combustível mais eficiente. Se eu tenho um combustível mais eficiente, eu tenho menos depósito, eu tenho menos resíduo, menos risco de dar detonação no motor. Puta, eu tenho N coisas que podem estar acontecendo, né? No curso também comentou, professor, um pouco da diferença do exemplo real, que o senhor comparou dois combustíveis num AP que o senhor tinha, era na gasolina e no álcool. O senhor fez uma comparação entre os dois, basicamente, né? Foi uma comparação entre gasolina e etanol. Exatamente. E o motor AP 1.6. Motor AP 1.6. E aí a gente consegue observar, né, essas propriedades termodinâmicas e formação de mistura do combustível, como ela se comporta efetivamente, né?
num motor que está calibrado ou que tem um sistema de calibração flexível, né? E que ele vai trabalhar sempre observando essas misturas, né? Tentando obter a melhor performance para as misturas que eu estou tendo dentro do tanque de combustível. Quando eu vou no 100% gasolina ou 100% etanol, o etanol vai dar uma condição muito mais favorável de performance no motor, por conta de propriedades termodinâmicas de formação de mistura. Tá? Tem um outro lance. A questão é, o pessoal traz muito, né, a questão do... mas o etanol tem um poder calorífico muito menor do que a da gasolina. A gasolina tem 11.000 quilocalorias por quilo, o etanol tem 6.000, 7.000. 30% menos. Então, ele geraria 30% menos potência. Não, a estequiométrica do etanol é 30% maior do que da gasolina. Tá? Até mais, 40% maior. Então, eu vou jogar muito mais combustível lá dentro pela mesma quantidade de ar que está entrando. Né? Então, eu compenso isso e eu vou aprender a fazer o cálculo. E aí você vai explicar. Eu vou ver por que é que um combustível que tem um poder calorífico muito baixo me dá muita potência no motor, me dá muito torque no motor, por conta da estequiométrica. E a gente vai fazer o cálculo lá, aprender a fazer o cálculo para eu saber, ok, eu vou usar essa mistura por conta disso. Ele vai me dar a melhor condição de consumo de combustível e de geração de força no motor. Né? Então a gente vai aprender a fazer esse cálculo lá no curso. Você vai explicar não só a parte prática, que era a diferença entre as duas curvas de torque e potência do Gol, e o cálculo para o aluno aprender a fazer os seus próprios cálculos e tirar as suas próprias conclusões, então. Isso, exatamente. A gente aprende isso, né? Desde lá da formação de mistura, o quanto de ar eu preciso para queimar 1 quilo de combustível. Então eu vou aprender a fazer esse cálculo, né? E eu aprender a fazer esse cálculo significa que eu posso fazer esse cálculo em qualquer combustível. E tem um lance, né? A gente pode transformar isso numa planilha, né? E eu fazer qualquer mistura. E eu saber como é que eu vou calibrar o meu motor. Mais do que tudo, né? Eu vou aprender a calcular a relação misturar combustível que eu vou ter que usar no mapeamento do meu motor em termos de injeção. Né? Então, essa informação é extremamente importante e valiosa. Por quê? Porque é aquela que vai dar a afinação do meu carburador, entendeu? Aquele cara que faz isso no ouvido, o cara que faz na injeção vai precisar calcular. E se ele calcula corretamente, ele faz aquela afinação que o outro fazia no carburador. Ele faz na injeção. E aí o motor fica muito mais perceptivo em termos de resposta. Né? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Já perguntaram várias vezes aqui, acho que o Paulinho Henrique participou do nosso curso e o Saleira também. Falaram que vale a pena fazer o curso. Então, quem já fez algum curso da Academia Motor com o professor Eduardo Polat, escreve aqui embaixo o que vocês acharam do curso. E o Turbo Limit fez uma pergunta também. Quando ocorrerá o próximo curso? Quando vai ter o próximo? Então, eu ia contar isso. O presencial, né? Ele está falando? Provavelmente. O online, vamos encerrar as inscrições hoje. A gente já atingiu o número máximo de alunos que a gente tinha pensado em fazer. Agora a gente tem que tomar conta dessa turma e depois a gente abre de novo. Vamos esperar a pandemia acabar para a gente saber quando a gente faz. A gente até fazer Do que estava marcado o próximo curso, professor? Aquele que ia rolar dia 9 e 10 de maio. Então, estava marcado um curso de diagnóstico preditivo de falha em motores usando lubrificante como ferramenta de diagnóstico. Acho que alguém se interessa em fazer? Fala aí, eu quero aí, só para a gente tomar noção. Então, vai contar, você vai explicar como a pessoa vai analisar o óleo do carro antes de quebrar, de saber alguma coisa, para ela saber, tipo, quase um exame de sangue? Exatamente, é um exame de sangue, sangue do motor. E a gente vai saber se ele está com Covid-19 ou não.
antes de ele estar contaminado. Esse trabalho que foi feito na Shell na época da Ferrari, né? Quer dizer, até hoje esse trabalho é conduzido, e inclusive alguns concorrentes desenvolveram um trabalho semelhante, mas a Shell saiu na frente e foi muito, muito, muito além, né? Na competência de diagnosticar. Então a gente desenvolveu um programa, um algoritmo para analisar informações tiradas do lubrificante do motor e do câmbio. A gente analisava todo o treino, fazia uma coleta de amostra, levava um laboratório portátil para a pista, acompanhava a equipe o ano inteiro, ia coletando dados e identificando uma possível falha no motor ou no câmbio a partir de resultados de análise do lubrificante. Então a gente fazia uma bateria de ensaios, media materiais de desgaste, tamanho, morfologia, né? Desculpa a palavra, gente. A morfologia é a forma, né? A gente usava esse termo, né? Olhava no microscópio para ver a partícula de desgaste, como ela aparecia, o tipo de material, né? Qual material, que quantidade, que distribuição por tamanho, fazia uma série de análises, tá? E chegou ao cúmulo, ao ponto de identificar uma falha 10 minutos antes de acontecer. Então, a gente vivenciou eu particularmente vivenciei um momento que foi o seguinte. No sábado, após a qualificação, surgiu um material num mancal do motor do Irvine. Naquela época era Irvine e Schumacher. Apareceu um metal que era um tag, que a gente chama, né? Era um componente que é colocado no material numa determinada profundidade no material para a gente ter a identificação da presença dele se o desgaste tiver chegado naquela profundidade. E apareceu esse material. E a gente sabia que se esse material aparecesse, o motor estava prestes a ter uma falha catastrófica, ia travar e ia quebrar. E a gente sabia, pela quantidade desse componente, qual era esse tempo. E o aviso dado para o engenheiro-chefe da Ferrari foi: olha, o motor que está no carro do Irvine, e ele tinha se classificado, acho que em segundo, tinha sido uma dobradinha, uma coisa assim. Vai falhar, esse motor vai dar pau em 10 minutos de operação full. Os caras, de sábado para domingo, tiraram o motor fora, colocaram o motor novo. O Irvine foi para a corrida e foi a corrida que o Irvine ganhou. Se não me falha a memória, foi em Suzuka. Foi a única corrida que o Irvine ganhou no ano. Mandaram o motor para Maranello. Mandaram o motor para Maranello. Botaram o motor em Maranello no dinamômetro e ele quebrou em 10 minutos, cara. Eles faziam isso para dar retroalimentação no programa, no sistema, para que a gente pudesse ir aprimorando a precisão da leitura, né? Então, chega nesse nível. E eu consigo, sem ter essa instrumentação, eu consigo fazer essa leitura hoje. Eu quero ensinar o povo a fazer isso, porque eu tenho disponibilidade do laboratório para me dar a informação, eu só preciso saber o que eu faço com ela. E eu vou ensinar nesse curso como é que eu vou olhar o lubrificante e dizer: casquilho do primeiro cilindro vai ferrar. Vamos desmontar, quebra pistão, vira, tem bloco, descreve tudo. Podemos olhar tudo. Que animal. Nossa, vai ser muito animal. Vamos só esperar então, passar essa bagunça aí pra gente rolar. Ia rolar 9 e 10 de maio, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Já foi, né? Já era. Foi esse final de semana passado. Putz, ainda bem que eu nem olhei a data, senão ia ficar triste, professor. Foi esse final de semana passado que a gente teve que cancelar.
Ou seja, a gente não vai ficar falando só de escolher viscosidade de óleo, essas coisas assim, uma análise preditiva de óleo. Falando em análise preditiva e análise de óleo, no curso o senhor também vai explicar como que a gente consegue escolher um óleo certo fazendo essas análises antes de comprar óleo, digamos assim. Eu quero um Mob 1, o Motu, quero saber qual que é o melhor em cada aditivação. Tem um motor antigo, eu quero uma aditivação melhor em anti-espumante, por exemplo. Você vai conseguir fazer esse ranqueamento de óleos? Sim, o senhor vai conseguir explicar? Nós vamos estar fazendo esse ranqueamento no workshop, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que é fundamental. Até para a gente fazer um exercício de benchmarking, né? Da gente entender quem é quem no mercado. E quebrar os paradigmas que a gente acaba criando, né? Porque é muito da percepção, né? Eu não vejo o que está acontecendo dentro do motor, né? É muito da percepção nossa do que a gente ouviu falar, alguém que deu a dica, olha, eu estou usando isso, eu gosto muito disso, eu recomendo para o outro e eu fico no limbo, porque eu não consigo enxergar o motor funcionando com lubrificante lá dentro e o que ele efetivamente está fazendo lá. Eu só vou ver o que aconteceu na hora que eu abro o motor para fazer uma revisão. Olha a bronzina e em competição, eu acabo me acostumando com o que eu vejo. Tá certo? Eu uso sempre o mesmo óleo, eu jogo sempre o mesmo aditivo, esse me garante, isso faz aquilo. E toda vez que eu abro o motor, eu vejo a mesma coisa. E eu sento na cadeira e me conforto com isso. Eu não me conforto. Eu não sou assim. Eu sou cientista. Né? Então, eu vou pesquisar. Tem coisa melhor? Vamos ver. Vamos testar. Vamos abrir. Vamos comparar. Eu posso trazer um monte de resultado para o pessoal de ensaios que foram feitos e que a gente possa estar comprovando, né? Benefícios, né? Em função de qualidade e aditivação do óleo, né? Como é que ele é formulado. E a gente poder comparar. E a gente fazer alguns ensaios práticos de bancada, né? Bancada, eu digo, de mesa, em que a gente possa estar avaliando alguns comportamentos do óleo que são prejudiciais ou são benéficos para o motor. E a gente pode fazer isso e categorizar o lubrificante e fazer uma escala, né? Esse cara aqui está aqui. Não, esse cara está perto, mas não é tão bom quanto. Né? Eu pus aditivo. O aditivo fez o óleo vir para cá. Não, o aditivo fez o óleo subir aqui. Né? Então, isso tudo a gente vai estar nesse workshop trabalhando. Vai ser um workshop mais prático do que qualquer outra coisa. É trazer mais dados e começar a trabalhar. Ou imaginando, né, professor? Esse óleo que é o mais caro de todos, tá tipo aqui. Eventualmente é isso que a gente vai ver. O óleo mais caro está aqui. Um óleo que não é tão caro, mas que tem referência, está aqui. Tudo bem, os dois estão atendendo. Mas quem atende mais? Né? Quem protege mais? Quem dá menos risco de ter qualquer eventualidade? É o que está aqui em cima. E a gente vai ver isso. Vai ser um espetáculo. Você não vejo a hora. Quando você me falou que isso seria possível, eu fiquei assim, fiquei meio incrédulo. Acho que alguém perguntou aqui se o curso de combustíveis ainda pode se inscrever hoje. Sim, dá para se inscrever hoje. Pode mandar uma mensagem aqui no direct. Ou mesmo clica direto no link ali no perfil, que também já pode se inscrever hoje, que é o último dia. O Pericinote fez uma pergunta interessante. Acho que é legal também você... Pode falar, professor. Antes de você fazer uma pergunta, eu acho que é legal também, né, só ressaltar o seguinte, né, como é a primeira turma desse curso de combustíveis de competição, a gente fez uma promoção para isso, tá certo? Então os alunos que estão vindo e estão se matriculando estão tendo um benefício de desconto aí em função da quarentena e da gente estar promovendo a primeira turma, né? Então, encerra hoje com o desconto ainda, né, com o benefício ainda. Depois nós vamos ficar fechados até terminar essa turma toda e a gente poder estar abrindo para outra. Mas aí eu já não sei se vai ter desconto mais. Isso, manda a mensagem que eu mando
o cupom de desconto especial para essa turma aí que encerra hoje. Tem muita gente também querendo perguntar se vai receber o certificado, seja ele virtual ou seja ele real, vai receber os dois. E vai poder mandar pergunta para você. O pessoal já está mandando perguntas para você, os alunos já estão mandando perguntas para você, como é que dá? Os alunos mandam dúvidas, eles levantam dúvidas, eles perguntam, eu respondo pronta. A pergunta vem num dia, se der no mesmo dia ele já está recebendo uma resposta ou uma informação ou um dado que ele precisa para complementar. Eventualmente tem exercícios que ele está fazendo, ele precisa ter um entendimento sobre a resposta correta e o aluno tem contato direto comigo. E a gente mantém contato até hoje. Tem aluno que já terminou e que continua com contato comigo até hoje. O Saleira, o Garage, todos eles estão presentes aqui na nossa live de hoje e também participaram do nosso curso. Que até ele escreveu aqui, ó, mudaram a vida com os conceitos que eu tinha quanto marca de óleos aditivos. Eu sou prova diva, tu já me ajudou demais. Outra pergunta, professor. Relacionado ao quiz. O quiz não é tão fácil nas perguntas que tem lá. Como é que o senhor preparou, professor, as perguntas quando a pessoa termina um tópico e vai mudar para o próximo módulo? Como que são essas perguntas aí? Na realidade, essas perguntas é múltipla escolha, né? Porque não é o objetivo, não é dificultar, né, a passagem. Mas a ideia é de que as perguntas elas tenham referência com o conteúdo que vocês viram, né, durante o estudo, né? Então, aquele quiz, né, aquele questionário é uma referência do conteúdo. Se eu respondo o questionário e acerto as respostas, aquilo está salvo na minha memória, no meu HD, o conceito, né? O aprendizado durante o módulo que eu estava estudando, né? Então, o questionário é basicamente isso, é um lembrete do contexto, do conteúdo que eu estou estudando. Tipo igual essa aqui, né, professora? A questão 1 do nosso módulo 1, só para a galera ter uma noção do que é e como é que é a pergunta. Qual a principal função do motor de combustão interna? Qual é a principal função do combustível no motor de combustão interna? Aí vocês vão ter que ler a pergunta e a resposta está aqui em tudo que o senhor explicou no módulo 1, nos conceitos aqui. É isso aí. O bom é que o cara pode voltar, né? Ele está na dúvida da resposta, ele volta para o conteúdo e resolve no estudo. E refaz. Eu acho legal isso. O meu estava com refazer, tá com 60%. Essa é um recurso do EAD muito legal, né? Porque o questionário vai habilitar você a ir para o módulo seguinte, até porque tem uma relação, eu preciso ter passado por esse módulo para poder entender o que vem depois, mas ele faz você rever o contexto, né? O conteúdo do módulo que você está estudando e está fazendo o questionário. Então, esse recurso no EAD é muito legal. Última parte aqui no nosso EAD, professor, tem aqui testes práticos com densímetro, é isso mesmo? Testes práticos com densímetro. Por quê? Porque hoje, em termos de regulamento, é um dos elementos que eu controlo na pista. Se eu tenho um combustível controlado no regulamento do campeonato, o principal análise que é feita na pista é densidade. Então a gente mostra como eu determino a densidade da maioria dos combustíveis e componentes. E como eu identifico as modificações no combustível também, né? Desculpa, Marcão, você falou? Que onde o senhor gravou é exatamente onde o senhor está agora, que eu estou vendo a McLaren no fundo ali. Exatamente. Eu estou sentado aqui com o meu flip chart nas costas, né? E a minha McLaren aqui. Era para ver aqui. Isso aí.
Então você explica como que usa o densímetro, como que usa o termômetro e como que usa essa máscara. Que máscara que é essa aqui, professor, que você está usando? Então, vocês me obrigaram, né, a mexer com nitrometano, né, e a mexer com metanol. Metanol é um combustível tóxico, né? Eu tenho que usar luva e eu tenho que usar uma máscara contra vapores de hidrocarbonetos, né? Vapores orgânicos. Então, essa máscara é uma máscara que tem um filtro de carvão ativado, tá? Para eu não estar respirando o vapor de metanol. E eu explico um pouco no curso, né, essas questões do manuseio seguro de componentes como esses, tá? Principalmente nitrometano, que é um explosivo, tá, gente? Então, eu tenho que tomar um baita de um cuidado com isso. E lá no nossa prática, né, no EAD, eu estou ensinando vocês quais são os EPIs que vocês devem usar e como usar, né, e o que significa, né, o equipamento de proteção individual aí na manipulação de combustível. Até o IDF Power, que é o Marcos, lá, nosso aluno lá da Argentina, falou que foi um prazer ter feito o curso com a gente. Ele fez muitas perguntas interessantes sobre Tolueno lá, não fez? Nossa, eu tinha uma conversa quase regular com o Marcos lá na Argentina, um profissional muito legal, um cara muito legal. Fazia perguntas bem complexas, bem difíceis de responder. Eu espero que eu tenha ajudado ele a encontrar o caminho, né? Ele realmente me questionou bastante, né? Com relação ao conteúdo e com relação às necessidades dele lá. Eu acho que o mais legal de tudo é isso, né? O aluno está elevando o nível da conversa. Quando ele faz o curso, as perguntas dele são muito mais claras e com uma intenção mesmo, real. Então, é muito mais fácil você responder quando vem uma pergunta em que você consegue identificar qual é a intenção dele, qual é a necessidade dele, o que ele precisa, né? O que ele está buscando. Então, quando ele forma, né, ele faz essa pergunta, o conteúdo do curso dá a ele o nível necessário para ele fazer essa pergunta de forma contundente, né? E só me dá mais trabalho para responder, porque eu tenho que ser muito mais preciso na resposta, né? Para quem fala espanhol, tem legendas em espanhol? Essa plataforma é muito legal, né, Marcão? Ela dá legenda em espanhol, em inglês, em francês, em alemão. Você consegue fazer preparar o material na língua, a tua língua de origem, né? Que é a que você domina realmente, e qualquer um no mundo poder assistir isso sem dificuldade nenhuma. Isso foi sensacional. E quem quiser treinar o inglês, pode. Ele está agradecendo ali, professor, suas palavras ali. E é isso, professor. Eu acho que respondemos muitas perguntas hoje relacionadas a... Se alguém tiver alguma pergunta do curso, querendo saber, alguma coisa assim, pode mandar aqui que a gente responde aí nos 10 minutos finais. E amanhã a gente vai começar a fazer alguma coisa secreta, professor, é isso? Projetos. Não perde a esperar. Nós vamos fazer. Vamos começar a trabalhar de novo amanhã. Vamos embora. Hoje a gente encerra uma fase e amanhã a gente começa outra. Com certeza, professor. E vem mais, tá, gente? Fiquem atentos porque vem mais. Marcão vai botar um monte de curso na rede aí. Tem que ter o melhor professor. Todo mundo acha que tem que ter acesso, professor, ao melhor professor do mundo, não o melhor professor da cidade, sabe? A gente está muito... Ou o melhor professor do Brasil, enfim, acho que todo mundo tem que ter acesso. O cara mora em Manaus, o cara mora no Pará, o cara mora no Rio Grande do Sul, ele não pode se limitar fisicamente por não conseguir pagar uma viagem para São Paulo, uma estadia, sabe? Acho que isso democratiza bastante o curso.
O conhecimento, democratiza o conhecimento. O conhecimento, Legal. Uma pergunta aqui que o Priscinotti fez, ele perguntou se a Ferrari 2019, eles estavam queimando óleo lubrificante na câmara de combustão para ganhar potência. Conta um pouquinho pra gente sobre. Ô André, não me põe nessa fogueira. Eu lembro disso. Eu vou contar uma história, tá? Você está falando em 2019, eu vou para 1999, 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás. Eu tive uma reunião, uma terça-feira, com o Paolo Martinelli, que era o diretor técnico dos motores da Ferrari. Uma videoconferência, toda terça-feira eu tinha que falar com esse povo em Maranello para fazer a programação de trabalho para a semana. Até a sexta-feira eu tinha que dar todas as respostas para ele. E o Paolo vira para mim e fala assim: Eduardo, o reservatório de lubrificante da Ferrari tem 8 litros. E a gente termina a corrida com 1 litro e meio. Então, 6,5, 7 litros, né, de lubrificante são queimados durante a corrida, nesses 300 quilômetros que a gente roda. Não existe um lubrificante que a gente jogue lá dentro que vá aumentar a potência do motor? Em 99 anos atrás. Meu, nós saímos daquela reunião com meia dúzia de cientistas separando dinamite líquida para fazer lubrificante. Hoje eu posso falar sobre isso, porque eu já não tenho mais nenhuma relação de confidencialidade com a Shell. Meu, a gente saiu testando nitrometano como lubrificante, um motor na bancada. Não era só teórico. Eu ia para o dinamômetro rodar ensaio com nitrometano no cárter, amigo. Deus. Ok? Entendi. Entendi. O que eu posso dizer é o seguinte: não ganhamos um puto de um tostão de potência a mais. Nada. Pelo contrário, a gente corria risco de estourar o motor, por conta de perder confiabilidade na lubrificação do motor. A gente testou de tudo. A gente testou até TNT, tá? Líquido. Nossa, professor, fiquei decepcionado. Achei que ia ganhar, achei que ia ser uma revolução. Não veio nada, cara. Pelo contrário, não veio nada. Eu perdi a potência por conta de atrito do motor. Pela deficiência na lubrificação. Não vinha nada. Não vinha nada. O que você joga hoje no combustível é um modificador de viscosidade, de atrito. É um detergente com propriedades de modificação de atrito. Então, quando você... E hoje a coisa é um pouco mais complexa. Por quê? Porque os motores, já em 2019, né, ano passado, ano retrasado, ano 2017, são motores injetados, com injeção direta, não tem mais injeção de pórtico. Por quê? Porque eu preciso controlar consumo de combustível, eu tenho que trabalhar com misturas empobrecidas para eu conseguir chegar até o fim da corrida com 100 kg de combustível. Então, eu jogo no combustível um modificador de atrito para que quando eu estou pulverizando o combustível dentro da câmara de combustão antes de acontecer a combustão, eu estou lubrificando a camisa e diminuindo o atrito desse conjunto móvel, né? Que é o responsável, a maior responsável por atrito no motor. O resto é lubrificação hidrodinâmica, eu não tenho problema. Então, muito provavelmente, o lubrificante tinha lá também uma parcela de contribuição na modificação de atrito. Tá? E alguma coisa que você carrega para dentro da câmara de combustão em função da lubrificação, isso vindo muito por respiro, né? Por um sistema de respiro
de vapor para dentro da coluna de admissão, de modificar atrito, e aí eu ganho alguma coisa com redução de atrito no motor. E um motor que tem 700, 800 cavalos de potência, qualquer 0,5% de ganho faz a conta quantos cavalos vem a mais. É bastante. É bastante, é significativo. Pô, André, não me põe nessa seara, vai. Mas deu uma mexida na live, professor. Queria agradecer, então, senhor, pelo tempo de hoje, para fazer a nossa live de hoje. Quem se interessar no nosso curso de combustíveis e ter, sei lá, mais de 8 horas aí com o professor direto e ainda mandar perguntas para ele, só mandar uma mensagem direto que eu vou mandar o link para vocês aproveitarem o desconto de hoje da quarentena, que a gente vai fechar a turma hoje. Até meia-noite, né, Marcão? Até meia-noite. Eu vou dormir, amanhã de manhã eu tiro do ar, mas que vai ficar até umas 6 horas da manhã. Espero acordar. Tá joia. Maravilha. Um abraço, galera. Tamo junto, Academia Motor. Tamo junto, professor. Galera, gratidão aí pela audiência. Obrigado aí pela participação de vocês. E Marcão, Deus te abençoe. Obrigado aí pela tua parceria, viu? Você é o cara. Tamo junto, você quer. Falou, galera. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.